Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero deixar-lhes uma pequena porção da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 21 e 23, que dizem assim: Ela dará à luz a um filho, e lhes porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Somente estes dois versículos. O Senhor Deus dos céus e da terra, Criador de todos, olhando dos céus para a terra, não viu nenhum justo sequer, porque ele estava vendo a nossa realidade pecadora e que na nossa natureza humana vivemos uma realidade que nem todos querem reconhecer e nem todos querem aceitar, a de que nós somos pecadores sem nenhuma exceção. Porque em nós está intrínseco a culpa do pecado. Somos sim pecadores diante do Senhor. E quem somos nós para nos reconciliar, para nos ligar em Deus, sendo Ele totalmente santo? Então vivíamos em uma condição que nos deixava separado de Deus sem nenhuma possibilidade de estarmos ligados nele, de sermos aceitos por Ele. Deus, então, olhando dos céus para a terra, sabia que nenhum ser humano era e não é capaz de justificar-se diante de Deus. Tudo que a gente faz, por mais extraordinário que seja, não é suficiente para nos justificar perante o Senhor, que nos vê na condição de pecadores, porque esta é a nossa realidade, esta é a nossa natureza. Então não temos condição de salvar pelos nossos esforços, não existe mérito em nós para sermos salvos. A salvação procede única e exclusivamente de Deus, se Ele quiser salvar. Porém, o Deus dos céus e da terra, que é compassivo e misericordioso, olhando dos céus para a terra, viu a humanidade vivendo com a sua natureza corrompida pela culpa do pecado, pecado tal, culpa tal, que nos direcionava para um destino cruel, fatal, trágico e eterno, que é o inferno. Então o Deus dos céus e da terra, amando a humanidade que ele criou, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então no ventre de uma jovem virgem chamada Maria, veio então o Redentor. Nasceu em Belém, da Judéia, o Redentor, aquele que veio para resplandecer no meio da escuridão das trevas espessas do pecado que dominava neste mundo. Então, no nascimento de Jesus, raiou a luz, porque Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Naquele momento, estava nascendo para a humanidade a esperança. A porta da graça se abriu, a graça foi manifesta, o caminho estava sendo inaugurado. Era necessário, em prol da humanidade, que alguém intercedesse pela humanidade. Só que como? Se ninguém era capaz, e ninguém é capaz, de se justificar diante do Senhor. Tinha que ter alguém que intercedesse pelo ser humano para que todos fossem justificados. Jesus veio e como cordeiro ele fez o sacrifício na cruz do Calvário por todos nós, por todo ser humano. E então ali o caminho inaugurou-se para Deus, a porta estava aberta e estava em Jesus Cristo a partir de então a oportunidade para a humanidade salvar-se. Agora, todos que vêm a Jesus Cristo e o aceitam como Salvador, por meio de Cristo, pela fé no Senhor Jesus, somos perdoados por Deus, somos reconciliados com Ele, porque somos aceitos por Ele. Deus enviou seu Filho unigênito, não para condenar a humanidade que já estava condenada pela sua natureza corrompida pelo pecado, mas veio para que toda a humanidade seja salva por Ele. Portanto, em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somos salvos por Jesus Cristo única e exclusivamente, que é o Cordeiro que se entregou na cruz do Calvário, fazendo um sacrifício em prol da humanidade, para que através desse sacrifício sejamos justificados e produza em nós a salvação. Jesus é a clara expressão do amor de Deus por todos nós e da oportunidade que Deus está nos dando. Então toda a humanidade é convidada a vir a Cristo, porque aqueles que vêm a Cristo com o coração arrependido de seus pecados, pela fé em Jesus, crendo no Evangelho, aceitando a Ele como Salvador, então esses alcançam o perdão de Deus.
porque não existe perdão de Deus para as pessoas que não querem se arrepender e que continuam amando os seus pecados. Mas hoje Jesus te convida a vir a Ele, porque Ele é o justificador de todos os que crê. O convite é feito. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós. Mas aqueles que vêm, que atendem ao convite, que se arrependem, renunciam à vida do pecado para seguir a Jesus Cristo, esses têm seus pecados perdoados. O sangue de Jesus os purifica de todos os seus pecados. E então são reconciliados com Deus, porque é Jesus quem nos justifica. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E por meio de Jesus, nós nos achegamos a Deus e somos aceitos por Ele. Não existe nada mais incrível e glorioso do que ser aceito pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, o nosso Criador. Então agora, eu te faço esse convite. Você não quer aceitar Jesus como teu Salvador? Não existe outros deuses, não existe outros que possam salvar, não existe o que o homem possa esculpir com a sua habilidade que possa lhe trazer salvação. Jesus, o único e suficiente Salvador. Jesus, a verdadeira expressão de amor de Deus para com toda a humanidade. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então vem para Jesus, aceite Ele como Salvador, se arrependa de seus pecados, creia em Cristo. Creia no Evangelho e vem, e o Senhor Jesus te perdoará, Ele te justificará, e o Pai Celestial te aceitará como filho, aceitará a mulher como filha. É hora de salvação, é hora do teu encontro com Cristo. Você não quer aceitar Jesus? Se você o aceitar, Ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. No nome de Jesus Cristo. Amém.